Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Nossa quarta-feira está ficando bem regradinha aí, nossa live de quarta-feira, então eu fico bem satisfeito de ver que as pessoas têm comentado. Eu passo a semana toda conversando com as pessoas a respeito da live da semana anterior, então tem sido muito produtivo, eu imagino, para todo mundo, e para a gente é uma satisfação receber todo mundo. Hoje a aula, a gente quebrou um pouco a rotina das aulas de assuntos técnicos de flebologia. A gente vai falar um pouco de gestão, o Fernando vai falar um pouco sobre gestão ágil. Vou trazer alguns conceitos que são interessantes a respeito desse assunto, algumas sugestões de literatura, e depois o Daniel vai fazer algumas considerações para a gente tentar criar um ambiente aí de discussão, tá bom? Fernandinho, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Acho que você pode compartilhar sua tela aí e a gente pode começar. Vamos lá? Vamos lá. Beleza aí, Felipe? Tudo? Show. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês, quem está disponibilizando um tempinho aí da data de hoje aí para a gente discutir um pouquinho sobre gestão. Então, como o Felipe falou, a gente vem alternando os temas aí da parte de vascular com alguns temas de gestão para a gente fazer um desenvolvimento completo, tanto como médico, como da carreira de empreendedor, dono de clínica e consultório. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão ágil. Como que surgiu esse conceito da gestão ágil? Qual que é a importância da gestão ágil no nosso dia a dia de hoje? Quem já assistiu às nossas outras lives, eu já falei esse termo aqui anteriormente, tá? Mas é um termo que vem muito falar da importância da gestão ágil. O que é esse termo VUCA? VUCA é um acrônimo, tá? Que quer dizer volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse termo surgiu no meio militar nos Estados Unidos após a Guerra Fria e depois ele ganhou importância no meio empresarial. Por que volatilidade? Volatilidade pela rapidez que as mudanças vêm acontecendo. Incerteza porque você não consegue prever o futuro. Complexidade porque a relação entre todos os envolvidos se torna cada vez mais complexa. E ambiguidade porque essa relação não está muito bem definida. E aí eu queria falar um pouquinho da gestão ágil, falando sobre o ciclo de vida de uma tecnologia. O que é o ciclo de vida de uma tecnologia? É o período do surgimento até a decadência dessa tecnologia, quando ela é substituída por outra. Então eu botei um exemplo aqui bem emblemático para a gente ilustrar o quão rápido a tecnologia vem desenvolvendo ao longo do tempo. Essa foto aqui é do módulo lunar da Apollo 11, que o homem pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969. Isso aqui é o que tinha de mais moderno de tecnologia na época. E aqui eu mostro um iPhone 6, tá? Que foi lançado 45 anos depois, em 2014, e que ele tem uma velocidade de processamento 32 mil vezes mais rápido do que o computador que levou o homem à Lua em 69. E hoje, se eu falar para vocês, vou comprar um telefone, toma aqui um iPhone 6, praticamente ninguém vai querer, vai achar que é tecnologia que é ultrapassada. Você imagina que isso é uma tecnologia muito inferior, levou o homem à Lua. Então, a velocidade que essa mudança aconteceu e que vem acontecendo mais rápido a cada dia que passa. Aqui só para mostrar, esse aqui é o comando do módulo da SpaceX, que foi o último lançamento do espaço tripulado. Tá? Então, a diferença que a gente pode ver aqui primeiro é praticamente tudo lógico, onde agora é praticamente tudo digital. Quais são as principais tecnologias que já estão mudando e que vão mudar o nosso mundo cada dia mais? Internet das coisas,
Big Data, nuvem, tá? A gente estava até discutindo agora no começo, o Felipe e o Rodrigo levam o pendrive, eu falei, Felipe, sobe na nuvem, Rodrigo, sobe na nuvem, que o Felipe consegue ver todos os casos, tá? Mobilidade, inteligência artificial. Todas essas são tecnologias disruptivas, tá? E aqui eu queria mostrar um gráfico dos 6D das tecnologias disruptivas. A curva de crescimento exponencial, pouca gente era familiarizada com ela. Agora, acho que com a epidemia do coronavírus, a gente está mais acostumado a ver uma curva exponencial, mas aqui está em vermelho a curva exponencial e em preto uma curva de crescimento linear, tá? A nossa forma de pensar é em preto, a gente pensa de forma linear. Por isso que a gente não consegue ver aonde as coisas que têm crescimento exponencial chegam. E aqui estou mostrando o 6D do crescimento exponencial. Tá? Primeira coisa, é uma tecnologia que é analógica. Ela vai ser digitalizada. No primeiro momento, aqui no ponto 2, a gente tem uma decepção, porque essa tecnologia digitalizada funciona pior do que aquela tecnologia analógica, porém ela vem melhorando. E aí ela chega num ponto onde ela é equivalente. E aí ocorre a disrupção. A curva que tinha um crescimento mais lento acelera de uma maneira assustadora. E aí vai acontecer os 3 últimos passos, que são a desmaterialização, a desmonetização e a democratização. O que é desmaterialização? Você imagina uma tecnologia tipo máquina fotográfica. Quando foi lançado o telefone que tira foto, praticamente acabou com a máquina fotográfica, desmaterializou, você não vê mais quase máquina fotográfica. Tocador de música é outro exemplo. Então, tudo isso o celular substituiu. E aí, à medida que a tecnologia vai ficando mais barata, ela vai ficando mais acessível, ocorre a desmonetização e a democratização. Isso é o crescimento exponencial que a gente está falando. E aí, nesse mundo de crescimento exponencial, como é que a gente faz planejamento? Como é que eu consigo fazer um planejamento estratégico de longo prazo? Ou até o que é longo prazo nesse mundo que a gente vive hoje? Antigamente, a gente sentava para conversar planejamento estratégico de empresa, a gente falava em curto prazo, um período de 1 ano. Bom, então, vou planejar aqui, daqui a 1 ano, é um período considerado como curto prazo. Médio prazo, 3 anos, e longo prazo, 5 anos. Tá? Isso mais ou menos, em média, quando a gente fazia planejamento estratégico. Hoje, isso está muito mais acelerado. A gente pode falar em planejamento de curto prazo para daqui a 1 mês, médio prazo 3 meses e longo prazo 1 ano, e olhe lá, quanta coisa que muda ao longo de 1 ano. Qual que é o conceito de gestão ágil? Tá? A metodologia ágil, ela é uma forma de acelerar as entregas durante o desenvolvimento de um projeto, fracionando o todo em entregas intermediárias. Então, você não vai entregar tudo de uma vez no final. Você vai fazendo várias entregas intermediárias ao longo do projeto, tá? Trabalhando em times multidisciplinares, todos da equipe são envolvidos, tá? Usando a inteligência coletiva para atingir uma meta estabelecida em cada fase até a entrega de todo o projeto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula, tá? Como é que surgiu a metodologia ágil? Ela surgiu na indústria de desenvolvimento de software em 2001, tá? E era falado métodos leves versus métodos pesados. Os métodos leves, que depois virou a metodologia ágil, eram aqueles mais rápidos, menos burocráticos e que você conseguia entregar valor para as pessoas no intervalo mais curto de tempo, tá? E aí surgiu o Manifesto Ágil, tá? Que foi o começo da metodologia ágil. E tinha 4 pontos principais. Lembrando que ele foi desenvolvido para a indústria de software e depois ele foi sendo adaptado para várias outras indústrias, tá? Hoje você consegue usar ágil em qualquer área de atuação. Então, os quatro pilares aí do Manifesto Ágil. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, é mais importante você entregar o produto ou serviço do que ficar preso com a burocracia. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Tá? O objetivo também de diminuir burocracia. E responder às mudanças mais do que seguir um plano.
Então, à medida que o projeto vai acontecendo, você já vai vendo as mudanças e já vai adequando de acordo com aquilo que for necessário. Você não tem a obrigação de seguir aquele plano do começo até o final, porque isso vai mudando e as mudanças ocorrem cada vez mais rápido. Como é que funciona a gestão tradicional? Eu vou falar um pouquinho da gestão tradicional para a gente comparar com a gestão ágil e ver os benefícios da gestão ágil sobre a gestão tradicional. Na verdade, não é que um método é certo e um método é errado, mas você pode usar tanto um quanto o outro de acordo com aquilo que você está querendo. A gestão tradicional é também chamada de gestão em cascata, ou waterfall, tá? Que você segue um passo após o outro. Os projetos de qualquer tamanho, eles são todos planejados por inteiro, de uma vez, e depois você começa a executar o processo tendo um passo a passo. Então, a próxima fase, ela só dá início quando você encerra a fase anterior. E você só vai entregar o produto para o serviço no final de todo o projeto. Tá? Então, assim, projetos mais longos em grandes indústrias, tem projetos que demoram 3, 5 anos. E aí você começa o projeto daqui a 5 anos, será que aquilo que você começou hoje tem o mesmo valor? Será que não mudou tanto que aquilo já não serve mais? Então, foi nesse contexto aí que foi surgindo as metodologias ágeis. Então, eu já falei que cada etapa é feita de modo sequencial. Tá? Então, por exemplo, o time de produção fica esperando aquele time anterior fazer a produção, depois o time de marketing, cada um entra em um tempo do processo. Tá? Ele é mais rígido, mais demorado e também mais trabalhoso, o que não quer dizer que ele não seja certo. Tá? Ele é um método correto. Aqui a gente vai comparar a gestão ágil com a gestão em cascata, que é o método tradicional. Então, em cima está o ciclo waterfall, que é o método em cascata, e que ocorre várias fases do projeto. Fase de planejamento, depois acabou a fase de planejamento, você começa a fase de design, depois você vem a fase de construção, depois você vem a fase de quality assurance, que é o medir o resultado e avaliar se o processo está adequado com o feedback do cliente. No ciclo ágil, você vai quebrar esse processo todo em várias etapas menores. Então, aqui a gente pode ver que cada etapa tem todos os processos. E aí você vai fazendo o quê? Entregas intermediárias ao longo do projeto. Com essas entregas, você já gera valor para o cliente e você já faz as adequações, as mudanças que forem necessárias. Tá? O time todo trabalha em conjunto, tá? É um time multidisciplinar. Então, todas as etapas, todo mundo trabalha, todo mundo agrega valor e cada etapa você entrega alguma coisa e vai passando assim por diante. Aqui só para a gente continuar falando sobre a diferença de tradicional e ágil. Na gestão tradicional, você faz uma única entrega no final do projeto. Já na gestão ágil, você faz várias entregas ao longo do projeto. Tá? Na tradicional, você faz uma tarefa por vez. Terminada essa tarefa, você começa a próxima tarefa. Então, cada equipe responsável por cada tarefa vai estar trabalhando em um momento diferente. Eles não trabalham em conjunto. Já na gestão ágil, você tem várias tarefas simultaneamente, com todo mundo participando do projeto. Tá? Na tradicional, você faz um planejamento completo antes do início, e na ágil, você faz um planejamento iterativo e incremental. Você vai mudando o planejamento ao longo dos feedbacks, das respostas. Você pode ir acrescentando isso, tá? E você, na tradicional, você tem poucas alterações daquilo que foi planejado inicialmente até a entrega do produto. E já na gestão ágil, você muda toda vez que for necessário. Teve um feedback, fez uma etapa, teve um feedback negativo, você não espera o final para mudar, você já faz a mudança nesse momento, tá? Isso é um dos maiores valores aí da metodologia ágil. Aqui eu queria só chamar alguns pontos de atenção, tá? Lembrando que ser ágil não significa entregar o projeto todo mais rápido, tá? Às vezes você vai entregar um projeto em 1 ano com a gestão tradicional, você vai entregar com a metodologia ágil o projeto no mesmo tempo, em 1 ano.
qual que é a diferença? Que na gestão ágil, na metodologia ágil, você vai entregar valor mais rápido para o cliente. Por quê? Cada ciclo do ágil, você faz alguma entrega que o cliente já percebe valor e você ajusta o restante do processo para chegar no produto final que atenda melhor às necessidades do cliente. Então, você vai fazendo entregas parciais e incrementais. Existem várias metodologias ágil, tá? Na verdade, existem vários frameworks, várias ferramentas para você implementar o método ágil. O objetivo da aula não é a gente falar detalhadamente de cada método, tá? Eu vou citar algumas características de cada método para vocês começarem a ter uma ideia, tá? E mais para frente a gente pode debater com mais detalhe cada método, onde a gente pode empregar cada metodologia, cada framework desse e passar a fazer um método ágil, tá? O Scrum hoje eu acho que é o método mais conhecido, tá? Ele é quase considerado um sinônimo de método ágil, mas ele não é igual a método ágil. Ele é uma ferramenta para implementação de método ágil. Ele é um framework, tá? O nome Scrum, ele veio do rugby, tá? Que é aquela posição que o time fica para disputar a bola, tá? E por que o criador colocou essa nomenclatura? Porque naquela posição, o time está todo mundo unido, está todo mundo trabalhando junto com um único objetivo, com um propósito. E esse que é o conceito da gestão ágil, tá? Então, igual eu falei lá anteriormente, os projetos são divididos em etapas iterativas, etapas cíclicas, que são aquelas várias etapas que a gente viu da metodologia ágil, que na metodologia é denominado de sprint, tá? Quem determina as características é o Product Owner. O Product Owner é o quê? É aquela pessoa que solicitou o projeto. Então, vamos dizer que eu tenho um projeto para fazer uma clínica, por exemplo. O solicitante do projeto é o Product Owner, é a pessoa que vai determinar as características do projeto e vai fazer o backlog de ideias. O que é o backlog de ideias? São todas as ideias, todos os pontos chaves, todos os pontos importantes desse projeto. E nisso daí você vai juntar com a equipe e vai dividir nos sprints com entregas em cada uma, tá? Durante a realização de cada sprint são feitas reuniões diárias, tá? Que é o chamado Daily Scrum, ou também tem gente que denomina de Stand-Up Scrum. Por quê? Porque a reunião é feita em pé. É reunião que não pode ter duração mais do que 10 a 15 minutos. E aí, assim, todo dia, você vai sentar com o time e vai falar assim, o que foi feito no dia anterior que agregou valor para o projeto? O que precisa ser feito? Então, você consegue saber o que está sendo realizado e o que precisa ser realizado para fazer um acompanhamento, tá? Essa monitorização diária é muito importante no processo, porque estimula a equipe a trabalhar, a todo mundo trabalhar no mesmo tempo. Porque imagina você saber que amanhã tem uma reunião e o seu papel, a sua parte, você não fez nada. Então, só de você ter que reportar à equipe aquilo que você fez, já faz isso andar melhor, tá? Ao final do sprint, tá? Ao final de cada ciclo, é feito uma revisão, que é o Sprint Review Meeting, tá? Junta a equipe toda, essa é uma reunião um pouco mais demorada, e aí eles vão ver tudo aquilo que foi feito, vão ter os feedbacks e adequar para o próximo ciclo, para o próximo sprint, tá? Depois, no final, nas discussões, a gente pode discutir um pouquinho mais de cada coisa, ou até de cada metodologia, mas, igual eu falei, não dá numa aula dessa a gente discutir cada framework desse, como implementar cada tipo deles. É mais para a gente saber a importância da metodologia ágil, saber por que ela existe, e aí a gente vai estudar, vamos conversar e ver como é que a gente implementa, tá? Essa metodologia aqui, eu acho que na área da saúde, talvez, alguns já estejam mais familiarizados. Tem vários hospitais que usam o framework Kanban para passar visita, para ver gestão de leito, ver o que está faltando de cada paciente para ser feito até a alta hospitalar. Então, não sei, aqui em Vitória eu já trabalhei em alguns hospitais que utilizavam o Kanban para a gente fazer acompanhamento de paciente durante a internação. Ele é o quê?
ela é uma metodologia bem simples e uma metodologia mais visual. Você tem vários quadros de serviço ou cartões, pode ser feito com aplicativos, tal. Eu vou até dar um exemplo depois com o aplicativo que eu uso. Ou até um quadro mesmo, onde você vai colando post-its, e aí você bate o olho ali, você já sabe qual tarefa já foi efetuada, qual que não foi, quem que é o responsável por cada tarefa, e o processo como um todo anda de maneira bem mais fluida. Pode ser separado em colunas, tipo, isso aqui é pendente, aqui está em andamento e aqui foi concluído. Tá? Como a gente falou, é um método bem visual que você bate o olho e já identifica. Tá? É fácil acompanhar o progresso de cada tarefa, o que está pendente e o que já foi realizado. Aqui eu vou dar exemplo, eu uso a metodologia Kanban para fazer a minha gestão de mídias sociais junto com a minha agência. Tá? Então, esse aqui é um quadro meu do Trello, tá? Em que a gente tem um cronograma de serviço e eu uso para alinhar todos os posts que a minha agência de mídias sociais faz. Então, aqui no primeiro, tá? Só tá um fluxo de trabalho de como a gente trabalha. Então, por exemplo, aqui, ó, na segunda-feira, o redator coloca todos os temas para eu aprovar. De segunda a quarta, eu aprovo os temas, faço as modificações e incluo novos temas. De quarta a sexta, a redação, mais a arte já faz pronto para eu aprovar e agenda para a semana seguinte. Tá? Então, aqui estão meus posts de mídias sociais dessa semana. Tá? Você pode ver que tem várias cores, amarelo, azul, rosa e um azul mais escuro. Isso aqui, à medida que cada um vai concluindo a sua etapa, ele vai dando ok. E a gente bate o olho aqui e vê quem já fez o que falta fazer. Então, a gente trabalha de uma maneira muito tranquila. Tá? A gente segue esse fluxograma, cada um já vai sabendo o que tem para fazer, o que foi feito. E isso aqui é um objetivo do método Kanban. Você bate o olho e já sabe tudo que precisa fazer, tudo que já foi feito. Tá? Existem vários aplicativos para você usar. Esse aqui é um quadro do Trello. Outro framework, outra ferramenta para implementação do método ágil é o Lean. Tá? O que visa o Lean? O Lean visa a otimização do processo produtivo. É fazer o quê? Fazer apenas o necessário, evitar desperdício. Tá? Também é conhecido como metodologia enxuta. Principal objetivo, economia de recursos, tempo e esforços das equipes. É o que a gente já falou, faz somente o necessário, somente aquilo que precisa de verdade. Tá? E ele tem algumas práticas que evitam os desperdícios, que é você analisar as tarefas constantemente, você automatizar processos simples e repetitivos, tá? Aquele trabalho na indústria, principalmente aquele trabalho manual repetitivo, que hoje os robôs já fazem na maior parte das indústrias. Você cria um modelo de projeto e você incentiva a integração, a participação de todas as equipes, como a gente falou, de uma forma multidisciplinar. E agora, tá? Agora a gente já viu aí qual que é a importância do ágil, tá? Como é que a gente faz para implementar isso daí dentro do nosso dia a dia? Primeiro passo, você precisa conhecer seu cliente, tá? Quem não assistiu ainda, entra lá depois no canal do Flebocurso do YouTube. A gente fez uma live de gestão com foco no cliente, tá? A gente debateu assuntos muito interessantes. E para quem não viu, o próximo dever de casa é ir lá acessar o canal do YouTube, assistir essa live, você ver como você conhece melhor seu cliente e o que você pode fazer, tá? Não adianta você querer implementar qualquer tipo de gestão se você não conhece seu cliente e você está fazendo gestão para quem, tá? Você precisa conhecer seu cliente para fazer gestão para o seu cliente, tá? Segundo passo, conheça seu negócio, tá? Isso daí, eu e Daniel, a gente bate toda vez que a gente dá alguma aula de gestão, de marketing e tal. Você não tem como implementar nada sem conhecer os números do seu negócio, tá? Aquilo que você consegue medir, você pode melhorar. Você fazer gestão sem conhecimento de número, você está fazendo um achismo. Você acha que isso vai dar certo, você acha que isso está ruim, você acha que isso pode melhorar, e na verdade você não está fazendo gestão.
Então, o primeiro passo, você tem que conhecer o seu negócio para você conseguir implementar qualquer coisa, tá? Avalie os projetos continuamente, tá? Isso aí vem aquele ciclo do PDCA que a gente já falou também. É o Plan, Do, Check e Act, tá? Então, você planeja, você executa, você avalia e você melhora, tá? Então, você faz esse ciclo aí de maneira contínua, tá? E melhorar sempre, tá? Então, assim, dever de casa que eu já falei, acesse o canal do YouTube, assiste a live de gestão com foco no cliente. Se você já conhece seu negócio, você já está pronto para começar a mudar a sua forma de pensar. Se você não conhece, esse daí é o seu próximo dever de casa, tá? Planejar é útil. Seguir cegamente um plano é burrice, tá? Então, a gestão ágil, qual que é o conceito da gestão ágil? Você planeja? Sim, você planeja. Só que você vai fazer entregas curtas, tá? E você tem possibilidade de errar pequeno, tá? Então, o que você vai fazer? Você não vai fazer um projeto de 1 ano, de 2, de 3, 5 anos e chegar lá no final, ver que você errou todo o projeto com um custo enorme. Você vai pegar aquilo que tem mais valor para o seu cliente, que tem maior valor para o seu cliente, você vai fazer algumas ações de como você pode implementar isso. Dessas ações, qual você vai implementar primeiro? Você vai implementar primeiro a ação que tiver menor custo e que tiver maior retorno, tá? E aí você vai testar. Testou essa ação, deu certo? Você ganha escala com ela. Testou essa ação, deu errado? O seu custo é pequeno, você vai partir para a próxima ação. Então, o ágil é isso. Você tem oportunidade de errar pequeno, sem ter um custo grande, e você corrigir sua rota para você testar aquilo que vai ser o acerto, e aí sim você ganha escala, aí você bota dinheiro, aí você investe, que o seu negócio vai crescer. Todo mundo me pergunta quando acaba uma aula de gestão por onde eu consigo estudar isso? Qual que é uma sugestão para a gente começar a estudar isso? Então, eu resolvi botar nessa aula 2 sugestões de leitura para a gente começar a estudar, começar a debater esse tema. Então, são 2 livros iniciais, tá? São livros de leitura fácil, e que você já consegue mudar a sua forma de pensar, tá? O primeiro livro é Scrum, que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sunderland. Ele é um idealizador do método do framework Scrum, tá? E o outro livro é a Startup Enxuta, do Eric Ries, que é um livro bem legal, de uma leitura muito bacana também, tá? Então, tá aí 2 sugestões de leitura para a gente começar a estudar esse tema. Essa frase é um mantra no meio de negócios, tá? Você já deve, quem está acostumado a assistir palestra de negócio, participar de workshop, já deve ter visto essa frase várias vezes. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu queria que a gente pensasse de uma forma um pouquinho diferente, tá? Quando você cria seus próprios caminhos, toda direção se torna certa. Então, eu acho que no mundo de hoje, a gente consegue criar o nosso caminho, e se o caminho que você criou, se seguir essa direção, você vai estar certo, tá? Bem, obrigado a todos aí. Vamos partir aí para o bate-papo, ouvir o que o Daniel, o Felipe e o Rodrigo têm para falar também e discutir um pouco sobre esse tema. Ok, Felipe? Show de bola. Cara, eu achei muito boa. E eu vi aqui as nossas reuniões acontecendo. Eu vi as nossas reuniões acontecendo ali no hospital. O que acaba acontecendo? Vida real, você mostrou ali, eu queria que você comentasse, que você mostrou assim, a sua rotina ali do consultório seu. E como você consegue fazer com o time todo da sociedade, juntando aquela turmaiada todos que vocês são aí em Vitória? Vocês têm uma reunião regular? Vocês conseguem fazer um planejamento que seja dinâmico, que consiga se adequar a mudanças na realidade do
do contexto das coisas como estão acontecendo, vocês vão mudando o planejamento? Como é que vocês têm feito isso? Felipe, hoje eu estou fora da gestão da regional nossa aqui, tá? Eu participei da gestão anterior a essa. É muito difícil quando você coloca um time muito grande, um time, vamos dizer, que nem todos os interesses estão alinhados, e nem a participação, né, dentro da gestão, exatamente. E nem a participação dentro de cada um participa, vamos dizer assim, como pode, tá? Então, assim, se eu usar esse método em times muito grandes, você tem que ter uma forma de você conseguir regular isso muito bem, tá? No consultório, na clínica, tal, você tem um time menor e você vai assumir a frente disso para você conseguir implementar. Então, é mais simples. Dentro da sociedade, cara, é muito difícil. Eu não sei qual é a realidade aí, mas a gente fazia a reunião da sociedade aqui, que tem 100 e poucos vasculares, com 10, e olhe lá, com 15, tá? Agora que as reuniões estão sendo feitas online, tem mais gente participando. Mas você conseguir implementar esse método nesse meio é bem complexo, tá? A maior parte dos médicos não se interessam pelo tema de gestão, tá? Eu acho que isso é uma mudança de cultura aí que a gente vem tentando difundir dentro de quem acompanha a gente no Flebocurso, tá? Porque eu acho que a parte vascular hoje todo mundo sabe fazer. Eu acho que qualidade como técnico, como médico, cirurgião vascular não diferencia mais tanto. Eu acho que é obrigação você ser um bom médico, é obrigação você oferecer o melhor tratamento técnico para o seu paciente. Agora, você pode melhorar em várias outras coisas, que é aquilo que a gente falou. A experiência do paciente não é só na hora que ele está sentado com você. É o agendamento da consulta, é a chegada na sua recepção, a sua recepcionista atender e resolver o problema. É o todo, tá? Isso a gente já discutiu em outras lives. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande e muda a sua vida, tá? Eu acho que quem estiver pensando nesse caminho aí já está um passo bem lá na frente do que a maioria. Não sei se eu consegui responder mais ou menos o que você perguntou. E uma coisa que eu queria perguntar para o Daniel é que, ok, é bem claro, né? E assim, no consultório, essa gestão ágil, ela talvez seja até mais fundamental do que em outras atividades, porque a gente tem volatilidade de agenda de acordo com a época do ano, e você vai precisar adequar suas medidas, o que você vai tomar de atitude, baseado em coisas que realmente são semanais, né? E aí eu queria perguntar para o Daniel como que seria uma maneira legal da gente fazer essas reavaliações, fazer essa análise crítica do processo. Como que seriam métricas interessantes que a gente pode lançar a mão estrategicamente? Como que você tem feito isso na sua rotina aí, Daniel? Acho que, antes de tudo, você ter um sistema, acho que o mais importante aí é um sistema de prontuário eletrônico. E o que eu faço hoje? Até achei recente, por incrível que pareça, no iClinic, eu uso o iClinic na minha rotina, tags. Então, você consegue taguear cada paciente. Na hora que eu abro o prontuário dele, eu consigo colocar uma tagzinha, só laser novo. Então, eu criei algumas tags e uma metodologia que funciona para o meu consultório hoje, né? E aí eu coloco final do mês, tal e tal e tal tag. É como se fosse uma planilha de Excel. Então, aquela pessoa que quiser usar uma planilha de Excel é um pouquinho mais chata de fazer, você tem que aprender. Mas hoje você pode entrar num Workano da vida, pedir para um cara que saiba fazer planilha de Excel e ele vai te entregar isso aí só para você editar. Você precisa do seu time, né? Você vai precisar da secretária e tudo mais. Essa questão de colocar a tagzinha, eu mesmo faço aqui. Então, eu terminei a consulta, o paciente fechou um tratamento, eu já coloco ela como sendo laser novo, ou fechou uma cirurgia, ou vamos para um endolaser. Então, eu consigo ir delimitando isso. E hoje eu crio até tags de idade. Então, menos de 50, de 50 a 60. Então, na hora que eu coloco e cruzo esses dados, eles me entregam de uma maneira até mais
mais fácil, né? Então, hoje eu sei, com essas tagzinhas, eu sei quem veio do Instagram, quem veio do Facebook, quem veio por indicação, e aí a gente coloca isso no mês. Eu hoje tenho feito a cada mês, né? Então, do dia 1 ao dia 30, ao dia 31, quantas consultas novas? Eu vou lá na tagzinha, de X procedimentos que a gente fez, então a gente vai saber, né? Foram quantos convênios, né? Hoje eu trabalho, eu sou cooperado da Unimed aqui, no meu mercado, eu estou em Cuiabá, 90% da Unimed, né? Então os outros eu atendo via reembolso aqui, mas hoje do faturamento isso é muito pouco, né? Mas quem está cadastrado em vários convênios hoje vai ter que entender também, inclusive na parte da gestão, o fluxo de caixa, né? Que às vezes o Fernando fala até melhor do que eu isso. Você vai ter um convênio que vai te pagar daqui 4 meses e ainda vai glosar, né? Então o seu procedimento, né? Lógico que a estrutura de vocês aí como gestor isso acaba diminuindo, né? Mas no meu caso a minha clínica é individual, a gente tem 80 metros quadrados aqui, eu acabo fazendo também esse papel e delego para o contador muita pouca coisa, porque eu gosto de fazer, mas também não vou falar para todo mundo, olha, faz isso aqui que isso aqui vai dar certo. Tem que ajustar para cada realidade, né? Você pegar um fluxo igual aí, né, que são 4 vasculares, tem a questão da dinâmica do Doppler já, então acaba sendo uma gestão um pouquinho mais complexa, mas que com métricas, o ideal é como o Fernando pontuou, né? É você entender o que você quer do número, né? O número ele é interpretável também. O que eu quero, né? Qual que é o meu objetivo? Eu aumentei meu faturamento, eu diminuí. Tem gente que não faz nem fluxo de caixa, né? Então, eu vendi quanto parcelado, eu vendi quanto à vista, quanto está entrando aqui na empresa, né? Então, acho que e conhecer o seu negócio, você consegue fazer aquilo que o Fernando colocou. Hoje aqui eu gosto muito do PDCA, eu acho mais fácil de executar, inclusive para explicar para a secretária. Então, se a gente vai para uma metodologia mais refinada aí, as meninas ficam doidas, né? Então, eu uso o PDCA, eu avalio o número junto com ela, marco uma reunião, eu mesmo faço um PowerPointzinho, olha, foi isso, 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 até porque eu pago porcentagem para elas né, de faturamento a partir de X, elas ganham uma porcentagem e isso faz com que o time fique mais engajado, né? E gosto do Trello também, mas só que hoje eu tenho utilizado para fazer essa parte de divulgação o MLabs. MLABS. Vou até colocar aqui. MLabs. Quem quiser dar uma olhadinha depois. Ele dá planejamento também da automatização de você coloca os seus perfis de Facebook, Instagram e colocam outros, LinkedIn, e ele dispara tudo ao mesmo tempo. Então, assim, inclusive eu consigo ver métrica de quem abriu, quem não abriu. Você vai pagar aí uma média de R$150 por mês. Então, é uma ferramenta interessante aí para quem quiser dar uma olhadinha depois, né? Tem algumas outras ferramentas de automação, mas o Trello é um Kanban clássico, né, Fernando? Se você for ver, o quadradinho, mas aí tem que estar com um time bem alinhadinho, né, porque senão cada um, tô fazendo, aí o cara já fez, esqueceu de marcar lá, você precisa que tenha alguém, todo mundo esteja bem ciente do que está fazendo. Senão, porque tem muita aba. Eu acho que assim, é igual o site, né? As pessoas falam hoje, o site que mais converte é aquele de página única e de rolagem, que o cara não tem que ficar entrando em aba, né? Senão ele sai do site. Então, quanto mais simples para você executar, né? Ainda mais se tem um time muito grande, como o Fernando mesmo falou, começa a ter uma dificuldade aí. Você fez ou não fez? Aí eu tenho que ficar parando, entrando em contato com o cara, mas você esqueceu de marcar aqui dentro. Então, assim, é meio... Um time pequeno funciona legal, a partir, acho que de 4, 5 pessoas aí já começa a ficar... Se você pegar um cara mais relapso aí, você já vai começar a ter estresse, né? Na verdade, a ferramenta só vai funcionar bem se todos estiverem adaptados à ferramenta e utilizarem. Senão, não funciona a ferramenta. Isso daí não tem nenhum segredo, né? Acho que uma das coisas que a gente vê bastante, que o Rodrigo preza muito, o Felipe também, é treinamento de equipe. Então, assim, se não treinar a equipe e todo mundo não estiver alinhado,
secretária, a pessoa fala, não, paga para fulano de tal e treinar a secretária lá não sei onde, e não for você, do seu jeito, da maneira que você quer, não adianta nada. A gente aponta, a gente já falou isso na gestão focada no cliente, o Fernando pontua muito bem isso, você alinha a expectativa do cliente desde o pré. Não adianta nada você ser o pica das galáxias, desculpando o termo aqui, né? Operar maravilhosamente bem se a sua secretária atende mal pra caramba ou ela não atende o telefone, né? O que a gente vê muito hoje, tanto que tem muita gente que tem utilizado centrais virtuais aí que muitas vezes atende até melhor do que a secretária. Então, assim, se você tiver um time coeso, treinamento constante, para que ela entenda o perfil, acho que entra muito na cultura empresarial, né? Então, assim, ela precisa vestir a camisa e ela precisa ter uma recompensa, não só muitas vezes de financeira, porque ela também acostuma com aquilo, mas muitas vezes se alguma cliente fala bem dela, evidenciar para ela que ela falou bem, né? Então você vai ter um time aí mais coeso e eu acho que o seu retorno acaba sendo bem maior, né? Eu ia falar nós tentamos o Trello e a gente não conseguiu. Acabou que ficou justamente essa dificuldade da atualização. E eu perguntei do time grande, porque assim, nós somos 4, mas só do administrativo são mais 3, mais a enfermeira-chefe 4. Então, assim, somos 8 para manejar essa planilha no Trello e não funcionou. E aí a gente tem feito o Kanban físico. Então a gente colocou a parede lá, papel na parede. E melhorou. Igual o pendrive, né, Felipe? Isso, igual o pendrive. E outra coisa que foi muito bom, a pandemia ajudou da gente estar podendo, como o movimento não está como de rotina, a gente está tendo possibilidade de fazer reunião diária praticamente. A gente faz o Scrum em pé no café. Então, de certa forma, assim, a atividade física com as pessoas e você movimentando os papéis e reuniões mais frequentes, foi mais fácil de identificar essas nuances para a gente poder mudar o que precisava ser mudado ao longo do processo. Então, para a gente, já por ser um time grande e por ser são mais frentes, né? Então, assim, tem muitas coisas muito... Então, assim, tem atividade do centro cirúrgico, de mídia social, de gravação de curso, de compra de material para o consultório, para faturamento e emissão de guias. Então, assim, como uma coisa tem muita coisa para se resolver e aquilo ali vai acontecendo ao mesmo tempo, tanto as pessoas ali é proativo, porque assim, vai fazer e vai naquele momento fazer aquilo, ela tem que resolver aquilo, porque no outro dia encontra de novo. E aquilo que você falou, se você tem que reportar no outro dia a atividade que você estava imbuída de fazer, você vai ser muito mais assertivo, você vai acabar fazendo, né? Então, para a gente a saída foi por aí. E assim, a gente está acabando o sistema, que realmente a pandemia foi muito útil para o ajuste do nosso sistema. Então, talvez a gente possa até, Rodrigo, acho que talvez seja aí um tema para a gente fazer interessante, como a gente bolou toda a tática das mensagens, dos e-mails, da confirmação. Né? Primeiro você tem que fazer, eu acho que tem que o Pareto, né? Concentrar suas energias onde você te traz mais dinheiro. Então a gente concentra os tags em cirurgia, microcirurgia e laser. E o paciente vem a primeira vez, né? Então, dependendo do que o paciente vem, ele recebe Então, ele chegou lá, a primeira consulta, e você identificou e marcou uma cirurgia, uma termoablação. Então, esse paciente, ele é marcado como cirurgia, termoablação. Ele começa a receber uma série de e-mails sequenciais. Primeiro, dizendo para ele qual era a doença. Ele, na uma semana, ele dizendo qual é o tratamento que foi escolhido. Depois, matando as objeções com as principais dúvidas que o paciente tem. Porque para a gente evitar
perda de paciente, descancelamento de procedimentos. Então, isso é bacana. Acho que a central telefônica tem que funcionar muito bem. A gente tem uma URA para gerenciamento de confirmação de agendas, uma forma mais inteligente, porque senão tomava muito tempo também de secretárias. E voltando um pouquinho ao tema da aula, sobre o planejamento e a gestão, se você não ficar atento e ter um controle disso diário, você se perde. Então, por exemplo, é importante no começo, quando a gente faz um planejamento estratégico e traça nossas metas. E aí a gente vai monitorando e fazendo isso daí, o PDCA. Você vê o que você quer fazer, checar, agir, porque senão você se perde no meio. Você, puxa vida, fiquei de fazer isso e não fiz. Então, esse exercício de você estar se monitorando e realmente agindo e fazendo é que leva você a ter uma taxa de sucesso e melhoria contínua, né? Acho que é por aí, né? Acho que é por aí. Tem um exemplo, Felipe, tem um exemplo de você pensar em gestão tradicional, em gestão ágil, que assim é emblemático, eu falo, né? Vamos dizer que você detectou um problema de agendamento, os pacientes estão queixando que estão com dificuldade de agendar consulta, procedimento na clínica. E aí você vai resolver esse problema. O que você vai fazer? Vou ter ideias para resolver esse problema. Então, você pode pensar em fazer agendamento pela internet, online, agendamento via WhatsApp, montar um call center. Então, o método ágil, ele vai evitar de você cometer um erro, ou se você cometer um erro, você cometer um erro pequeno. Porque imagina se na cabeça do gestor, ele vai pensar que a melhor coisa para resolver o problema de agendamento é montar um call center. É um investimento enorme, vai chegar no final lá do investimento, ele vai falar, não era isso que o paciente queria. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas ideias, tá? Vai ver quais dessas ideias têm menor custo para implementação e maior possibilidade de retorno. E a partir daí você implementa essa ideia. Então, vamos dizer que a sua ideia que seja dessa forma seja um celular com agendamento via WhatsApp. Você faz isso de um dia para o outro. Se você resolver o problema do seu agendamento, ótimo, você teve custo quase nenhum. Se você não resolver, você vai partir para a segunda ideia. Tá? Então, se você errar, você vai errar pequeno e se você acertar, você faz essa ideia em escala e resolve o problema. Agora, se você na gestão tradicional você errar, você vai descobrir isso lá na frente. Depois de você ter montado um call center, ter feito um investimento enorme, aí você vai descobrir que você errou. Tá? Então, o ágil é muito legal quando você pensa isso. Você vê o que o seu cliente está querendo, você pensa em quais soluções você pode adotar para resolver esse problema e você implementa aquela solução que vai sair mais barato que maior possibilidade de retorno. Se você errar, você errou pequeno e depois na próxima você acerta e aí você ganha escala com investimento maior. Eu acho que o conceito, assim, não é você não precisa seguir a metodologia, o framework à risca, tá? Mas é você ter esse conceito de como você pode usar isso no seu dia a dia. Até porque a maior parte da gente, praticamente ninguém, trabalha com gestão de projeto e gestão de projeto grande para você ter que fazer o passo a passo da metodologia. Mas você pode ter o conceito ágil na sua cabeça. Perfeito. Mais alguma coisa, Daniel? Até eu estava lembrando agora, além do MLabs, quem quiser utilizar, tem o plano, quem tem um time maior, não sei se vocês já viram o NeoTriad. Então, para gestão de equipe, ele é muito bom. Então, tem acompanhamento do desenvolvimento também. Ele é um pouquinho mais sofisticado do que o Trello em si. Né? Inclusive, ele mede, aí você consegue dividir entre urgente, circunstancial, importante. Né? Então, você pode subir, o Felipe sobe uma demanda dele como importante, urgente, e aí o seu time vai vendo, né, isso, e você, inclusive, o software com inteligência artificial consegue medir a produtividade de cada um, né, de acordo com o desenvolvimento dessas atividades. Né? Então, é até uma forma de você beneficiar alguém produtivo. Da tríade do tempo, né, Daniel? Da metodologia, a tríade do tempo. É do né? Christian. É do Christian. Era dele,
Então, era dele, ele vendeu a empresa e aí a empresa, o fundo de Venture Capital está saindo e está voltando para ele. Então, ele que está tomando a frente de novo. Eu acho que tem até tem a apresentação do Neotrid mesmo no YouTube, né, como funciona a plataforma. Acho que é interessante. Quem tiver um time um pouquinho maior, dá uma olhadinha também. É legal. Não, e o livro é uma literatura bem interessante também para você organizar e fazer sua gestão de tempo, né, cara? Ele tem uns conceitos bem legais. Quer reforçar os livros que você sugeriu, Fernando? Vamos lá. Quer que volta lá na apresentação? Não precisa não, né? É só Acho que para não. falar o nome? Foi no bate-papo. Foi no bate-papo. Tá. Posta Então, no bate-papo. eu botei... Ah, botar no bate-papo? É. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu só entrar aqui de novo. Quem tiver dúvida, acho que a gente ficou trocando ideia aí. Acho que o pessoal podia participar também aqui no bate-papo. Então, quem está aqui, a gente tem aí 21 participantes no total. Quem tiver alguma dúvida, pessoal. Escrito lá, Felipe, escrito dos 2 livros. Deixei até aberto aqui para ficar na gravação e quem for assistir depois vai ter acesso. Beleza. Quer pontuar mais alguma coisa, Daniel? Eu fico só à disposição aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida. O Rodrigo tá me mandando mensagem aqui que nós vamos responder um parecer, parece, daqui a pouco. Atividades noturnas e vascular. Beleza. Acho que ele vou mandar Acho que deu então, né? Tem um laser de urgência? Ah, quem me dera, cara. Eu tô precisando de uma meia dúzia de laser por semana de urgência. De vez em quando eu faço alguns lasers de urgência aqui. O paciente chega, mora no interior, precisa fazer laser de urgência. Já vai na hora. Não, esse aí não é de urgência, pô. Esse aí é de comodidade. Urgência, rapaz. Imagina ter que voltar outro dia. Você já vai e já resolve já. É um laser de urgência. Laser de urgência. É isso aí. Bom, eu acho que a gente pode fazer nossas considerações finais. E o Fernando é campeão de responder inbox. Ele sempre que tem as aulas de gestão, ele e o Daniel, eles acabam passando a semana conversando com a turma que procura uma conversa mais intimista e acho que falo por eles com segurança, que são muito solícitos e sempre dão feedback aí para as pessoas que procuram. Essa gestão ágil, quando o Fernando falou de fazer, foi realmente essa mudança que a gente tem feito no planejamento do consultório, com essa ideia de perceber o impacto das medidas que você está tomando lá na ponta, seja na agenda, seja na conversão de cirurgia, seja na conversão de laser, seja o número de indicações, seja o número de primeiras consultas, que se você não tiver isso em mãos e você ter isso de uma forma sistemática, cria sua métrica, vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal, vai ser, enfim, tem que ter um prazo e você precisa escolher o que você quer de indicador. Então, como o Daniel falou, ele já faz os tags das ações que ele quer ver melhorar, para ele saber se a implementação do que ele está fazendo, de fato, está fazendo efeito, para poder mudar no meio do caminho e reverter, e fazer isso virar. Então, acho que essa é a grande ideia, né? Porque você sentar a bunda lá no consultório e esperar a agenda encher, dependendo de onde você estiver, até vai encher. Mas vida real, você precisa de um pouquinho mais de suor e tática para que essa agenda aconteça, né? Então, eu acho que essa é a ideia que fica. É isso, Fernando? É isso aí, Felipe. Eu acho que assim, o assunto de gestão é um assunto que interessa a minoria dos médicos, vamos dizer assim.
tá? Eu me interessei mais por gestão depois que eu fiz um MBA, gestão empresarial, e implementei algumas mudanças na minha rotina da clínica. E eu vi que isso, cara, muda a sua vida, tá? Hoje eu trabalho 100% do meu tempo no meu consultório, não dou plantão, então, assim, não é errado quem dá plantão. Se for seu plano de vida, querer dar plantão, perfeito, tá? Tem muita gente que gosta de dar plantão para operar trauma, para operar arterial. Eu acho que você tem que conseguir fazer o que você quer fazer. Se você está fazendo o que você quer, você está no caminho certo. Agora, fazer por obrigação, eu acho que com gestão a gente consegue otimizar muito a vida profissional e a vida pessoal também. Você consegue ter tempo para fazer outras atividades, para correr, para jogar tênis, para fazer um monte de outras coisas, implementando coisas simples no consultório do dia a dia. Então, assim, a minha expectativa, a minha esperança é de ver cada dia mais colegas interessados nesse tema e as pessoas que estão participando convidar as outras pessoas também para a gente mudar, para a gente melhorar. Tá? Eu acho que é isso daí que a gente precisa impactar o maior número de pessoas. Show de bola. Ó, quem temos aí? Simplesmente o Dr. Vitor Canassa. Vitor Canassa. Boa noite, Dr. Vitor. Boa noite, Dr. Vitor. Excelente. Estuve escuchando la presentación de un comienzo y este es un grave problema que tenemos nosotros, los que nos manejamos desde viejos, que no hemos trabajado en el marketing y en el trabajo de nuestro consultorio y ver cómo optimizar la cantidad de pacientes que tenemos que tener en el consultorio es algo que debemos evaluarlo como empresa y en los congresos tenemos que agregarlo como marketing médico, nos guste o no. Yo escucho muchas palestras de los brasileros, por ejemplo, a mí me gusta mucho Víctor Jassy, que es uno de los fenómenos en la gestión del consultorio, para mejorar la cantidad de pacientes y atraer los pacientes. Lastimosamente, ustedes que son jóvenes saben la potencia de Instagram, la potencia de Facebook, la potencia de las redes sociales. Y eso no ocurre con los viejos. Los viejos creen que abrir el consultorio y ya se llena. Y no es así. Actualmente, y se quejan, por ejemplo, yo les comento, yo no me quejo que me ponga enfrente a mi consultorio una esteticista, me diga, yo hago varices. No me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque yo cuando veo el artículo de la esteticista, yo le voy a poner abajo, yo hago varices mejor. ¿Me entienden? Pero eso lastimosamente no se refleja. Y ustedes son los que tienen que idear esto y agregar las palestras en los diferentes congresos. Necesitamos saber el valor de Google, el valor de Facebook, el valor de Instagram, para poder realmente a esa persona que comienza un consultorio tenga la posibilidad de llenar ese consultorio como ustedes estaban diciendo. Es un poco difícil, pero eso es algo que tiene que ocurrir. No sé si se fijaron ahora. Hubo un artículo del American, del JVS, que es el Journal of Vascular Surgery, que esta semana explotó por un desastre que hubo a nivel de medio social. No sé qué pasó. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el medio social puede ocurrir todo. No es el American Journal, no está indexado, no te obliga. Puedo decir ahí que yo soy el mejor. ¿Y qué? A continuación puede otro ponerme 100 personas que no me gusta. Y de repente vos subís una foto de, no sé, de un tratamiento que increíblemente era algo que para vos fue fácil y se volvió viral y tuvo 1500 visitas. Las redes sociales son así y eso es algo que lastimosamente a los que tienen más cantidad de edad que nosotros tenemos que explicarles. Yo, por ejemplo,
estoy como editor del journal de la UIP y es un problema para mí, porque yo les hablo de Facebook y Instagram a ellos y me dicen, no, o sea, te agarran la cabeza como si fuera el final del mundo. Ahí no, ahí es todo, mujeres desnudas, pornográfico, chicas, no, ahí no. Y no es así, no es así. Entonces es algo que tenemos que encaminarlo y tenemos que seguir insistiendo y tenemos que tener gente que nos enseñe. Esa es la idea y es mi posición final. ¿Algún outro complemento de ustedes? Sim. Eu acho que essa vai ser uma habilidade que o médico, de uma forma geral, ele vai ter que desenvolver, porque ele vai estar inserido num contexto em que a maior parte das pessoas vai fazer essa atividade, vai desempenhar essa função. Então, isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta. E cada vez mais a gente vê os pacientes, os vasculares mais jovens, tem cada vez mais se engajado. O Daniel é um defensor do marketing bem feito e de resultado, porque também não adianta nada gastar dinheiro com uma agência que faz postagem no Facebook, no Instagram, e que não gera engajamento para o consultório, para a clínica. Então, tem um caminho árduo para caminhar aí. Eu acho que o Rodrigo tem alguma coisa para falar também. Primeiro, eu concordo com o Dr. Vitor. O Vitor Jaci, acho que quem não acompanha ele, não conhece o curso dele, recomendo. Ele é um menino novo, ele não é médico, mas é muito bacana, ele tem excelentes ideias. Ele te dá uma noção muito boa sobre o que é o marketing digital, como você deve se posicionar nas suas mídias sociais, como usar o Google para trazer pacientes para você. E eu li esse artigo, foi publicado essa semana, que é sobre postagens não médicas entre os cirurgiões vasculares. E aí ele diz que 1/4 das postagens são postagens não adequadas, ou de consumo de álcool, ou com roupa não apropriada. Então, e os vasculares foram os que mais tinham esse tipo de postagens, né? Então, e o Vitor Jaci, acho que o mês passado, ele comentou, antigamente ele falava que você tinha que ter uma conta única, tanto pessoal quanto médica. Agora ele já advoga que você talvez deve ter só uma conta médica e uma outra pessoal para você poder fazer esse tipo de postagens. Não sei, eu tenho uma só e ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas o Vitor Jaci realmente fala muito bem e dá umas boas dicas. Yo creo que lo que tenemos que recordar es esto, ¿verdad? Que las redes sociales no es el American Journal of Phlebology, sí. No es el New England Medical, ¿me entienden? Y no está, es redes sociales y es simplemente el posteo de algo y subir algo en especial. Lastimosamente existe mucha gente que cree que es otra historia, pero también ustedes tienen que acordarse que un buen posteo del consultorio en Instagram te puede generar muchos pacientes nuevos. Yo concordo. Entonces, es algo que lastimosamente o lo hace la manicurista o la esteticista frente a tu consultorio o lo haces vos. Eso ahí. Mas eles vão fazer. Claro, ahí está. Esa es mi posición, ¿verdad? Entonces necesitamos personas que ustedes nos digan, este es un genio, para que dé la clase, organicemos un marketing médico en los congresos y lo agreguemos. Esa ya es una necesidad. E os congressos, eles não dão muita abertura, nem muita importância para essa parte de marketing médico. Muito porque, assim, boa parte dos médicos não fazem o marketing, né? Não, é uma coisa que a maioria tem uma dificuldade em iniciar. Então, por isso que eu falo, talvez começando pelo Vitor Jaci ou vários outros que têm essas orientações e dicas, você vai começando aos pouquinhos, quando você vai ver se você está fazendo bem e tem que estar presente. Não tem como estar fora da rede social. Não tem. Mas isso, a gestão... O Dr. Vitor aceitou nosso convite para vir a Londrina. Assim que o Paraguai permitir... Uma vez que se abra a fronteira. Deixar os brasileiros entrar. O brasileiro está voy a pasar por debajo del puente. E ele vai poder...
e ele vai poder presenciar a atividade que a gente tem feito nessa área. Então, a gente dedica um período todo do nosso curso só para abordagem desse aspecto. Essa parte do curso é dedicada ao gestão e marketing. O Fernando e o Daniel estão à frente desse segmento do nosso curso, mas todos os nossos cursos presenciais a gente faz uma atividade de imersão em gestão e marketing para os médicos que vêm ficar aqui com a gente em Londrina. Doutor Vitor, eu concordo com tudo que o senhor falou, e só uma parte que eu não concordo, que o senhor falou que essa parte de gestão e marketing é difícil. É mais difícil operar varizes fazendo laser do que fazer essa parte de gestão e marketing. A questão é que a parte médica, a gente estudou a vida toda para ser médico, tá? E é uma formação que a gente não tem dentro da faculdade de medicina. Você termina uma faculdade de medicina, você é um técnico, um médico bom, só que você quer montar um negócio, uma clínica e consultório sem conhecer nada disso. E é aí que acontecem os problemas. E eu acho que cada vez mais a gente tem que discutir esse assunto de gestão, de marketing, levar a expertise que a gente tem para o maior número de pessoas para a gente conseguir ser melhor sucedido nessa área. Então, eu acho um assunto muito importante de estar presente nos congressos, aula, da gente estar debatendo isso e fazer uma coisa séria, tá? Então, acho isso muito importante. Lo importante es esto, ¿verdad? De que hay que cambiar la visión que tenían antes los de antes. Porque los de antes creían, yo llego a ser profesor y los pacientes van a venir a mi consultorio solamente por mi nombre. Y no es así. Entonces necesitamos trabajar con los especialistas en marketing que nos vayan diciendo qué tenemos que hacer para mejorar nuestra posición y tener la posibilidad de encajar pacientes en nuestro consultorio, porque esa es la idea final. Pero si nosotros no nos damos cuenta de esa falencia que tenemos, entonces nunca vamos a poder abrir los ojos y tener personas que nos guíen. Y esa es la idea. Necesitamos sumar el marketing médico en los congresos, el marketing en redes sociales y darle el valor adecuado para que la gente comience a sentir essa situação. Eu particularmente vejo hoje a gestão e o marketing como as salas de varizes dos congressos de endovascular há uns 7, 8 anos atrás. Era meio que relegado, ninguém estava lá. Hoje, grande parte está toda focada, né, para a parte de venoso, né? Então, voltou o venoso. Antes o pessoal era varizeiro, vamos colocar endoprótese, e hoje a gente vê que meio que equilibrou, né? Dá para você sim ter um consultório equilibrado e com condições de fazer uma flebologia bem feita, né? Flebologia, linfologia, né? A gente vê cada vez mais a compressão ganhando novamente espaço, né? Antes se falava muito pouco, era aquela sala lá no final do último dia, e hoje a gente já não vê mais isso. A gente vê que o Doppler veio também. Então, antigamente todo mundo era arterial, agora todo mundo, né? E eu acho que começar a pontuar isso nos congressos e trazer esses temas além da técnica, eu acho que agregam muito, né, para as pessoas. E cada mercado é um mercado, né? O senhor está no Paraguai, os meninos estão em Londrina, o Fernando está no Espírito Santo, eu estou no Mato Grosso, e cada mercado é um. Então, também querer copiar o que o pessoal faz em grande centro, você pode mais se frustrar do que ter um bom resultado, né? Vou copiar o fulano de tal porque ele tem 1 milhão de seguidor. E aí você começa a ter um problema aí com isso também, né? Acho que tem que adaptar, né? Aprender conceitos, mas adaptar para a sua realidade, porque cada um vai pensar e cada mercado ele responde de uma maneira, né? Isso aí eu acho que vem aquela frase máxima, né, Daniel? Pense global, haja local. Então, tem que individualizar para onde você está, porque senão não é uma receita de bolo. Doutor Vitor, gostaria que o senhor... A gente tem um compromisso de encerrar com menos de 1h30. Eu gostaria que o senhor convidasse
todo mundo para participar da live de amanhã. Amanhã vai ter uma live muito bacana. Mañana tenemos, si podés explicar vos que hablas un poquito mejor que yo portugués. Y después yo voy a invitarles a todos. Desculpa? Sí, si podés explicarles la jornada que vamos a tener. Porque Explica vamos a qual é a tener... live. Ah, tá. Ó, tem. Ok. Amanhã, o Dr. Vitor, junto com o Dr. Lowell Kebnick, estão organizando uma live vinculada à União Internacional de Flebologia, com uma abordagem do laser transdérmico. Então, a gente vai ter uma aula da colega do Daniel, aí de Cuiabá, a Nelise, que vai falar. Teremos um colega do Egito e um colega que atua nos Estados Unidos, né? Junto, em Nova York, ele trabalha junto com o Enrico Asher, é isso? Trabalha junto com o Enrico Asher. E então vai ser um debate, eu acho, bastante produtivo sobre laser transdérmico. Qual é o horário, Acho que Felipe? vai ser bem legal. Vai ser às 18 horas do Paraguai e 19 horas do Brasil. Isso, né, doutor? Eu vou postar no canal do Flebo Curso para todo mundo entrar. Eu estou no horário do Paraguai. Sí, con muchas ganas. Los invitamos a todos y es algo muy importante esto, como dijo el colega recién, de que la gente ya no ve más la flebología como lo que sobraba de la cirugía vascular. Ahora la gente sabe que la flebología tiene su lugar y que necesitamos trabajar sobre todas las áreas para tener mejores resultados. Y esa es la idea de la Unión Internacional de Flebología. Nosotros estamos trabajando para que la gente sepa que la ciencia flebológica aumentó mucho, de que el grupo de trabajo es un grupo muy importante y de que estamos realizando trabajos científicos que son realmente valorados en todo el mundo, para que todo el mundo se dé cuenta de que es una especialidad que vale la pena y que los cursos sean valorados a todos los niveles. Y es un trabajo permanente. Por ejemplo, mañana vamos a tener dos aulas de láser transdérmico y de CLACS. Vamos a tener uno de radiofrecuencia. Y esta situación del COVID, por más de que nos alejó de la parte social de estar juntos, nos acercó a nivel mundial. Y podemos tener una persona desde Nueva York. La próxima vez yo les cuento, ¿verdad? Le voy a tener a Mark Wiley y le voy a tener al doctor Kursat Bozkır, que es el presidente del Congreso Mundial de Estambul, hablando sobre goma de cianoacrilato. O sea que podemos interactuar permanentemente y nosotros estamos para apoyarlos a ustedes, los más jóvenes. Entonces, si ustedes quieren algún panelista internacional, avísenme a mí qué quieren y yo voy a intercambiar con ellos para tener una persona. Lastimosamente, el 99% habla inglés. Entonces, pero creo que me comentaron que hay una nueva versión de Zoom que hace la traducción a 3 idiomas inmediatamente. Es verdad. Sí. Entonces es simplemente actualizar nuestro Zoom y tener esa posibilidad para poder tenerlo. Esas son gente que nos van a dar la posibilidad y gracias a eso saben de que podemos tenerlo en su momento en el curso de ustedes. Así que yo a Felipe le digo a él, cualquiera de los expositores que él ve que él quiere tenerlo, yo le hago el contacto y a continuación los dejo con ellos. Les cuento que ninguno de mis expositores cobra nada. O sea que no tenemos económicamente recursos. Entonces todo lo que vienen son, en todo caso, le voy a tener que pagar alguna cena o algo cuando nos encontremos. Ojalá sea en el 2025 que se solucione el COVID, entonces, porque tengo muchas cenas que pagar, pero no importa. Lo importante es que podemos interactuar y podemos hablar. Fantástico. Semana que vem, o Rodrigo vai dar uma aula de comparação de comprimentos de onda de laser endovenoso, 14,70 versus 19,40. O senhor está convidado a participar na quarta-feira que vem. Te cuento que me confundo porque me pide unas cuantas cosas. Ahora le pude vencer a la plataforma porque me pide un teléfono brasilero. Entonces agarré un teléfono que tenía al costado y puse otro número y ahí pude entrar. ¿Me entendés? Ahora le pude vencer a la plataforma.
Entonces voy a estar, Perfeito. no se preocupen muchachos, y vamos a estar comparando. Yo hago láser hace 15 años, comencé láser en el 2005, les cuento mi historia con el láser. Estuve en el Congreso Mundial que lo hizo Scuderi, Angelo, y la primera pregunta fue cuando me mostraron la fibra óptica, agarré la punta de la fibra óptica y le dije, apretá, quema. Si quemaba, me quemó la mano y dije, sí, esto funciona. Y fue un desastre porque comenzar a pelearte con los viejos que no querían, primero que hacíamos escleroterapia, que comenzábamos con el láser y que ellos querían cortar todo, era un desastre. Pero ahora estamos muy bien y podemos ver la diferencia permanentemente. Combinado. Pessoal, eu agradeço a presença. Achei que foi muito produtivo. A gente vai deixar essa apresentação disponível no nosso canal do YouTube. E quem tiver perguntas, quiser mandar para o Fernando, para o Daniel, para o Dr. Vitor, para o Rodrigo, fiquem à vontade. A gente repassa as perguntas. Mais uma vez agradeço todo mundo. Boa noite. É sempre muito bom estar junto com vocês. E quarta-feira a gente está de novo junto. Muito obrigado. Mañana le esperamos a todos y a las órdenes. Un saludo para todos, muchachos. Felipe, fuerza. Gracias por todo. Força. Buenas Obrigado, noches. obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.